Shalom, shalom, a graça e a paz do Eterno esteja com todos vocês. Vamos estudar um pouquinho o texto? Quero compartilhar com vocês Mateus 24. Esse texto aqui de Mateus 24, cara, aqui tem um ensinamento profundo aqui, violento. Eu não conseguiria te explicar ele em menos de 3 horas. Em menos de 3 horas, isso seria impossível. Porque aqui tem muito conteúdo, né, para nós estudar. Se nós formos estudar capítulo por capítulo, piorou. E nós ia levar no mínimo 8 horas para nós estar estudando só Mateus 24. Mas eu vou tentar resumir algumas coisas para vocês. E talvez eu grave outro vídeo falando sobre Mateus 24 também. Vamos lá? Espero que você esteja bem, que o Eterno tenha te dado sabedoria no dia de ontem, que Ele te dê sabedoria no dia de hoje, né? Que Ele venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, e que você tenha um conhecimento do Eterno, não da minha parte, mas da parte do Eterno, que Ele venha te trazer o conhecimento do reino de Deus, né? Que é o reino dele, um reino que não terá fim, né? Então vamos lá, Mateus 24. Deixa eu fechar o meu vidro aqui que tá um pouco frio. Vamos lá pro texto. Mateus 24, a partir do 32, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Vamos lá. 32. Aprendeis, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Primeiro, essa parábola da figueira aqui não tem nada a ver com Israel. Aqui não é Israel. E não tem nada a ver com a volta de Cristo. Tá? Quero que você entenda bem isso. Não tem nada a ver com Israel e nem com a volta de Jesus Cristo. Porque se você for ler em todos os livros de escatologia, vai estar falando que essa figueira aqui é Israel. Como começou isso? Começou com a geração. Eles falaram que a geração era 40 anos, né? Aí, quando é em 48, né? Israel voltou a ser nação. Então, se nós for multiplicar 48 mais 40, vai dar 88 anos. Então Jesus tinha que voltar em 88. Aí qual foi o problema? O problema é que Jesus não voltou. Eles erraram, né? E aí teve a revolução dos militares lá. Acreditava que Jesus ia voltar por causa da figueira de Israel que tinha florescido, né? Então, aí eles acreditaram o quê? Que uma geração agora não era mais 40, porque Jesus não voltou. Eles mudaram para 60 anos. Em 60 anos vai dar ali em 2000. Quem se lembra que em 2000 todo mundo falou que o mundo ia se acabar, ninguém fazia mais nada. Eu digo porque eu ainda lembro, eu era pequeno ainda, mas ainda lembro, quando eu estava no Pernambuco, que a minha avó nem deixou nem sair de casa, nem jogar bola. Falava que aquele ano ia se acabar, porque chegou o ano 2000, o mundo ia se acabar e tudo aquilo. Aterrorizando, esses caras aterrorizaram mesmo, falando que o mundo ia se acabar. Mas qual foi o problema de novo? Eles erraram de novo. Então, aí eles agora aumentou as doutrinas deles aí, estão aumentando agora, que falando que uma geração é 120 anos. Agora, se nós formos pegar e ver uma geração 120 anos, vamos lá. Você tem filho, você vai ter neto, vai ter bisneto, tataraneto, então passa além de uma geração. Então, qual é o problema disso? O problema é que eles não querem reconhecer que eles erraram. Eles abriram a doutrina da figueira. E como eles não admitem que eles erraram, eles ficam inventando modinha, né? Eles ficam inventando modinha. Aí, mas vamos pro texto. Aqui eu quero que você entenda o que? Quando Jesus fala assim, ó, quando as folhas renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Ele está falando para os discípulos dele assim, ó, em Israel só tem 2 estações, né? Inverno e verão. Quando vocês sabeis que as figueiras começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão, certo? Então, quando vocês virem todas essas coisas, que vai relatar aqui, ó, no 33, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, né? Ele está falando, eu estarei às portas. Então ele vai falar assim, ó, que quando você vir todas essas coisas, que coisas que são?
Primeiro, os discípulos fizeram uma pergunta para ele lá em Mateus 24 e o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, pediram-lhe, dizendo, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus vai falar assim, ó, quando tu vide todas essas coisas, quais coisas que são? São o que está escrito no capítulo 6. Certamente ouvirei falar de guerra, rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Ele está falando assim, ó, quando vocês vê que a figueira está brotando, vocês sabem que é o verão. Então, quando vocês vê todas essas coisas, é o princípio das dores. Eu já estou à porta. Eu vou estar à porta. Jesus falando, né? Então, aí ele ainda vai falar aqui, ó. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Por quê? Porque no 33, vamos voltar para o 33. No 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é? A geração das dores, né? Do princípio das dores aqui no capítulo 6. Não tem nada a ver com a geração da figueira. Porque está falando a geração. E figueira não tem geração, não tem nada a ver aqui com Israel, tem nada a ver com a volta de Jesus, entendeu? Ele está falando, quando vocês virem que a figueira brota, vocês sabem que está próximo o verão. Então, quando vocês virem toda essa geração passar dos princípios das dores, sabei que eu estou à porta, né? Aí ele ainda vai falar no 35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui, esse texto aqui, ele vai deixar uma pergunta para os discípulos. Pois, assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui, Jesus está falando assim, ó, eu estou te dando uma dica. Quando você vê tudo isso acontecer, a geração das dores acontecer, tudo conforme eu relatei, você vai saber que vai ser como no dia de Noé. Aí, para você entender como foi no dia de Noé, você vai ter que ler o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Mas no outro vídeo eu vou estar trazendo a respeito daqui, como foi no dia de Noé. Vou estar te trazendo, tá bom? Espero que esse conhecimento venha te ajudar bastante. Quero que você entenda bem que a escatologia, para nós estudarmos a escatologia, nós precisamos aí no mínimo de 8 horas para entender a escatologia bíblica. Não escatologia de pós-milenismo, pré-milenismo, que esses caras inventaram aí. Por isso que até hoje a figueira é tida como Israel. Mas o texto deixa bem claro. Aprendeis, pois, a parábola. É uma parábola da figueira. Não tem nada a ver com Israel. Porque se ele fosse falar que era Israel, ele ia falar bem assim. Aprendeis, pois, com Israel. Né? Mas ele está falando com a parábola. Né? Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Aqui deixa bem claro. Vocês sabem que está próximo o verão. Então, quando vocês vê tudo isso acontecer, os princípios das dores, essa geração das dores, então eu estarei à porta. E vai ser como foi no dia de Noé. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Espero que o Eterno te abençoe e te guarde. Toda a sua casa, toda a sua família. No nome do Yeshua HaMashiach, aquele que reina e reinará para todos sempre na cidade de Jerusalém, a cidade santa. Shalom, shalom. Se você está vendo esse vídeo de manhã, um Boker Tov, um bom dia. Se você está vendo à tarde, um Erev Tov, uma boa tarde. E se você está vendo esse vídeo à noite, Laila Tov. Shalom, shalom.